Bem, pessoal, então estamos aqui hoje para tocar novamente nesse assunto delicado. Eu vi que algumas pessoas ficaram chateadas com o vídeo da semana passada, que eu falei de caqueira. Para começar, eu já quero dizer que meu objetivo não foi causar estresse para ninguém, nem prejudicar o negócio de ninguém, muito pelo contrário. Quando eu criei esse canal, o meu objetivo era ajudar o bonsai a se desenvolver no Brasil, e eu criei exatamente porque eu discordava de muitas informações que estavam sendo passadas. Então eu tenho uma necessidade de expor minha opinião muitas vezes, mesmo que ela seja conflitante e que eu saiba que vai causar desconforto em algumas pessoas. Não é causar briga, mas eu preciso expor minha opinião e minha opinião vai ser muitas vezes divergente. E eu acho que no mundo de hoje a gente está com um problema quanto a isso. A gente não tem a capacidade, às vezes, de abraçar, de receber opiniões divergentes. Eu acho que esse desconforto ele foi muito mais causado por essa questão do que realmente pelo vídeo. Até porque eu tenho grandes amigos que usam caqueira e se dão muito bem com a caqueira e que acharam o vídeo divertidíssimo. Então, eu acho que o foco não foi informação passada. De repente, pode ser um problema da pessoa ter uma inflexibilidade, tem uma certa rigidez nas ideias que a pessoa construiu ao longo do tempo. Como eu estou falando, o objetivo do vídeo não foi suscitar briga, foi simplesmente trazer à tona um questionamento sobre esse assunto do substrato, que aqui no Brasil o que eu vejo é que se criou uma ideia de que a caqueira tem que ser usada. Todo o meu esforço é exatamente em quebrar essa ideia de que a caqueira tem que ser usada. A caqueira ela é uma opção. Em nenhum momento eu quero que isso fique muito claro, muito claro para vocês. Eu estou falando que a caqueira não funciona. Ela vai funcionar em muitos casos e pode ser o melhor substrato em muitos casos. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Que eu acho que o substrato que eu uso aqui, na verdade, eu tenho certeza, ele não vai ser o melhor para todo o Brasil. Porque a gente mora num clima muito diverso. E cada lugar é diferente, tem o seu microclima. E o esquema de rega de cada um é diferente. Então, o que eu quero realmente levantar, e que meus alunos sabem disso, é que a gente tem que analisar o caso específico. E não criar uma regra que eu tenho que usar esse substrato, seja orgânico, seja inorgânico. Eu não tenho nada. Eu tenho que testar o que vai ser melhor para a minha realidade. E por que essa verdade que se criou ao redor da caqueira, ela me incomoda um pouco? Porque várias pessoas, vários alunos, como vocês podem ver nos próprios comentários do vídeo anterior, chegaram para mim e falaram assim: Wagner, eu não estou acertando o substrato, minhas plantas estão morrendo, está dando problema, etc. Principalmente quem mora em lugar muito quente. E eu falava assim: cara, experimenta trocar um pouco a caqueira. Mas a pessoa tem uma dificuldade porque onde ela vai na internet a informação é usa caqueira, usa caqueira, usa caqueira. Então a pessoa fica com isso na cabeça e não consegue mudar, não consegue vislumbrar a verdade de que existem vários outros materiais para usar como substrato. Então essa que é a minha luta, gente. Para o bonsai crescer no Brasil, a gente está no momento que o bonsai está crescendo, a gente precisa criar uma coisa muito limpa, muito honesta, de falar, gente, você tem que testar até que a coisa dê certo para você, no seu clima, na sua situação novamente. Não é simplesmente eu ser empurrado a usar algo porque todo mundo está falando. Porque não vai dar certo em todos os casos, como a própria prática comprova. E de verdade, assim, eu acho que o que falta um pouco nessa questão é a gente desenvolver pesquisas sérias em cima disso. Porque o que existe hoje é muito achismo. Não existe você procurar, não sei, não procurei, mas provavelmente se você procurar na internet um trabalho científico do uso de caqueira para bonsai, você não vai achar nenhum. O que acontece é que a pessoa testa numa condição específica, deu certo para ela, e ela tenta empurrar isso como uma verdade, quando de verdade não é para todos os casos. Vocês compreendem o problema disso? Para você fazer realmente um estudo com reconhecimento científico, a questão é muito mais complexa. Você tem que controlar variáveis. Eu venho do âmbito de pesquisa, eu sou mestre veterinário, eu sei do que eu estou falando. Então a gente tem que controlar as variáveis. Tem que falar, você fez o teste em qual umidade? A umidade estava controlada? Quanto de água que você botou em cada amostra? Você controlou isso? Botou certinho lá os ml necessários? As plantas eram geneticamente iguais? Porque pode variar o crescimento de acordo com o indivíduo. Vocês compreendem? Inclusive, se vocês repararem, e quem está perto de mim sabe disso, quando a pessoa vem me pedir dica de substrato, eu falo, olha cara, eu não posso te dar dica, porque eu só sei o que funciona para mim aqui. Para o meu vizinho pode ser diferente. Para o microclima dele pode ser diferente. E se funcionou para você, você tem que continuar usando. Isso é muito óbvio, gente. A gente tem que usar o que funciona para a gente. Eu só não quero o inverso, que a pessoa tem um substrato que não está funcionando e continua insistindo por causa de uma pressão.
né, que todo mundo está fazendo por falta de opção. Então essa opção que eu precisava dar para as pessoas. Bem, para finalizar, gente, eu quero novamente reforçar, né, que eu respeito todos os profissionais de bonsai do Brasil. Eu acho que o que falta realmente no bonsai é um respeito e uma união para a coisa crescer. E eu acho que a gente precisa desenvolver uma humildade, né, para falar que de repente, como eu estou falando, de repente o substrato que eu uso aqui não vai funcionar para outra pessoa, né, e vice-versa. A grande lição dessa história toda é, né, se você está tendo bons resultados com o substrato que você está usando, seja caqueira, seja inorgânico, orgânico, seja terra, qualquer coisa, continue usando, porque está funcionando para você, para o seu clima. Né? Não fica nessa paranoia de que eu tenho que mudar porque as outras pessoas estão falando. E se você está tendo problema com a sua planta, né, sua planta não está crescendo bem comparativamente com outras plantas que você vê por aí, teste algo diferente, tem muitos materiais. Um outro erro que eu vejo as pessoas falando é quando fala de substrato orgânico que ele compacta o solo. Isso é mentira. Né? Isso é outra mentira, porque o substrato orgânico, você tem que compor ele não é terra. Né? Eu vejo as pessoas usando o substrato orgânico como terra. Ele pode levar materiais que são altamente aerados e que não compactam, como por exemplo a palha de arroz, a palha de coco. Vocês entendem? Então o que existe realmente é uma desinformação muito grande, que a gente precisa resolver e por isso que eu estou aqui me expondo. Não é uma coisa agradável para mim, que as pessoas me agridem, né? Isso é muita agressão, mas eu estou me expondo em prol do bonsai. É porque eu quero realmente que a gente consiga alcançar o patamar lá de fora. Né? A gente está engateando ainda, crescendo muito devagar. Você vê, a gente tem 20 anos de história de bonsai e quais as plantas de expressão que a gente produziu no Brasil? São muito poucas, né? São muito poucas. A gente podia estar muito mais na frente e é isso que eu quero para o Brasil, que a gente deslanche e consiga bater para a par com a galera de lá de fora. Então, um grande abraço para vocês. Espero que não tenha mais problema com esse assunto, né? Acho que eu deixei bem clara a minha posição, que não é ir contra a caqueira, e sim dar meios para pessoas testarem e usarem substratos diferentes se a caqueira, por exemplo, não está funcionando. Então, um forte abraço a todos, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!